Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 21 de junho, agora na Espanha, 21 horas e 48 minutos, no Brasil, 16 e 48 da tarde. Gente, BTC travou no patamar da VWAP mensal, que é o centro gravitacional dessa acumulação. Daqui a pouco vão os futuros de Nasdaq vão abrir, daqui a pouco abre a Ásia. Gente, vocês precisam entender o seguinte: a gente está vivendo um momento absolutamente ímpar nesse super ciclo de financiamento da inteligência artificial. Essa galera que está achando que a Nasdaq dessa vez não vai arrastar o Bitcoin, de repente essa galera pode pagar um preço muito alto. Todo esse movimento de Nasdaq 100 que levou basicamente o índice de 22 mil pontos até 31 mil pontos, essa é a realidade da Nasdaq 100. Chegamos a bater na máxima 30.975, aí deu uma recuadinha e agora já está 30.647. Daqui a pouco os futuros de Nasdaq abrem. Gente, isso aqui é o que eu chamo de um verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. E o mundo está vivendo um momento único. Essas pessoas que estão achando que haverá uma corretiva mais contundente para a Nasdaq, porque a empresa do Elon Musk já vale 2 trilhões, 3 trilhões, né? Agora recuou para 2 e pouco com essa última queda, porque qualquer Big Tech meia boca de esquina já vale 2, 3 trilhões. Gente, vocês não estão entendendo o momento histórico-cultural da nossa espécie. Olhando para o gráfico do Bitcoin e tendo o privilégio de comprar um simples Bitcoin a 64.231 dólares, poder comprar uma Solana a 74 dólares. Gente, isso é bizarro. Olha o que está acontecendo no mundo. Olha vejam essa reportagem aqui na capa do Financial Times. Mitos sobre traições estão afastando ainda mais os Estados Unidos da Europa. A OTAN está implodindo. Se as pessoas acham que isso aqui não tem a ver com os mercados, narrativas concorrentes de abandono do Irã à Groenlândia podem levar ao desmantelamento permanente e irreversível da OTAN. As pessoas não estão entendendo o que isso aqui vai fazer com os mercados. Gente, entenda uma coisa. O texto fala de Groenlândia, fala do Irã, mas isso tem o, o Ártico como um todo, né? É um território militar hoje, energético e tecnológico. Então, os europeus eles estão percebendo que o mundo está vivendo uma corrida maluca energética barra inteligência artificial que vai engolir tudo e todos. Essa é que é a realidade. A Aliança Atlântica nasceu, né, para proteger o mundo industrial do século XX, mas aquela realidade não existe mais. Agora, o que é preciso proteger são as fontes energéticas que vão alimentar a inteligência artificial. A gente está num mundo que, para que os Estados Unidos defendam a sua soberania, ele precisa de energia, minerais raros para os semicondutores, satélites, precisam do Ártico. Essa reportagem ela é muito mais profunda, porque ela fala de diplomacia, fala da OTAN, fala das relações com os Estados Unidos, da Europa com os Estados Unidos, mas na verdade ela fala de algo muito maior. Ela fala da inocência geopolítica da Europa. Porque durante décadas a Europa viveu sob uma espécie de guarda-chuva americano, né? Os Estados Unidos garantiam a segurança da Europa e a Europa poderia até hoje ela faz isso, né? Mas já estava na hora de mudar,
A Europa podia se dedicar ao bem-estar social, à moeda única, à integração, à transição verde, né? A Alemanha se deu ao luxo de desligar todas as termonucleares, né? Era um mundo de fantasia, de Nárnia. Gente, o mundo mudou dramaticamente e a Europa está conhecendo o choque da realidade brutal. A Rússia, percebendo, né, a fome americana e chinesa por recursos, já está se armando, porque ela sabe que está sentada em um terço de todos os insumos e todas as matérias e toda a matéria-prima do planeta. A Rússia já está se armando. Ela sabe que ela é a próxima depois da Groenlândia. Agora, a fome energética sino-americana vai engolir a Europa também. O Ártico começou a derreter e está virando uma nova, tá virando não só, está criando não só novas rotas de navegação, mas uma nova fronteira energética, mineral, militar. A Groenlândia não é mais só gelo no mapa. A Groenlândia é urânio, é minerais raros, é energia. E a inteligência artificial está transformando tudo isso numa grande guerra maluca global. Essa é a chave do que está acontecendo. O século XXI não será lembrado, né, depois que ele terminar, porque a gente está só no começo, apenas por uma disputa energético barra inteligência artificial. Isso aqui é muito mais profundo. O século XXI, e essa corrida maluca pela inteligência artificial vai definir os vencedores entre quem controla não só a energia, mas minerais raros, a órbita, a órbita, a infraestrutura orbital, os melhores modelos que só são alcançáveis se houver energia e minerais raros, para que se produzam os semicondutores que são alimentados por energia e permitem a OpenAI e Anthropic ofertar isso que eles estão ofertando. Gente, quem controla a capacidade de continuar funcionando, quem controla a capacidade de continuar operando os hiperescaladores, mesmo quando a guerra deixa de ser com tanques e passa a ser com drones, satélites, cyberataques, modelos de AI, rede elétrica. Nesse mundo, a Groenlândia é só um símbolo, mas vai ser engolida. Não é porque ela é uma ilha distante lá no Ártico, não. Ela representa a nova geografia do poder global. Energia, território, minerais raros, rotas árticas, essa é a realidade. A Europa ainda fica falando a linguagem do consenso, do amor, da compaixão. Os americanos, eles estão olhando para a Europa e se perguntando para que eu preciso carregar esse fardo? E todos já perceberam silenciosamente que o mundo mudou, que a inteligência artificial, ela é sinônimo de soberania. A inteligência artificial não é só mais uma tecnologia, ela é uma infraestrutura civilizacional. Vai redefinir, já está redefinindo defesa, produtividade, descoberta de moléculas, vigilância, cibersegurança, medicina, indústria, energia, finanças. Não depender de energia incerta significa redisputar os territórios até então ociosos. Ninguém pode depender de minerais controlados por adversários. Ninguém pode depender de semicondutores cujos os insumos e matéria-prima para serem criados estão lá concentrados numa extensão territorial sob o comando do Kremlin. Agora, a corrida da AI está empurrando os estados soberanos de volta para a geografia, para a dura geografia lá do século XIX.
A inteligência artificial está lembrando que o mundo precisa de minas, de portos, de cabos submarinos, de urânio, de gás natural, de muita água, de terras raras. É meio paradoxal, mas toda a revolução digital da AI está fazendo o mundo voltar a ser fisicamente brutal. É uma conexão meio paradoxal, mas é o que está acontecendo. A fome da inteligência artificial, a fome energética, a fome por semicondutores está fazendo o mundo voltar a ser físico e brutalmente violento também. Porque agora há uma clara guerra por energia para alimentar a inteligência artificial. Energia precisa de muito território. Território precisa de defesa. Defesa precisa de aliança, mas alianças, como a OTAN, pressupõem confiança, e não existe mais confiança, porque os Estados Unidos claramente não aceitam perder a corrida da AI para a China. E se para isso for necessário ocupar a Groenlândia, eles vão ocupar. A Europa está percebendo, talvez tarde demais, que precisa gastar muito com defesa, mas ao mesmo tempo eles precisam entrar na corrida maluca da AI. Os Estados Unidos, agora, eles só têm olhos para Guerra Fria da AI contra a China, só têm olhos para novas fontes energéticas, então, se precisar invadir a Venezuela, vamos invadir. Se precisar invadir a Groenlândia, vamos invadir. Se precisar ter acesso a mais fontes energéticas, a gente vai ter. O americano não quer saber. A única coisa que ele não aceita é perder a corrida da AI para os chineses. Se precisar ir para o espaço, envolver o Sol com uma esfera de Dyson e criar uma fonte energética solar infinita, eles vão fazer. Não é à toa que a SpaceX está virando sinônimo de corporação soberana. CEO de Anthropic e OpenAI circulam no G7 como se fossem chefes de Estado. Gente, Wall Street já percebeu isso. Por isso que eu estava falando lá no começo do vídeo sobre a performance da Nasdaq. Quando tecnologia vira soberania, o risco desaparece. Não desaparece por romance ou porque passaram a gostar daquilo lá, não. Desaparece por um motivo muito simples. Quando tecnologia vira sinônimo de soberania, simplesmente os governos financiam por necessidade. Se energia é gargalo, governos subsidiam. Se satélites são estratégicos, governos simplesmente bancam e contratam. Se semicondutores agora são sinônimo de segurança nacional, governos protegem. Não vendam o Blackwell ou o HB20 para a China, e a NVIDIA não vende. Se a Groenlândia, o Ártico e as rotas energéticas agora são vitais, vamos militarizar e, se preciso, vamos invadir. Gente, o mercado está farejando o cheiro do dinheiro infinito. É um tubarão sentindo o cheiro de sangue. E as pessoas não estão percebendo. O mundo está mudando dramática e rapidamente. Agora vejam a próxima notícia. Primeiro-ministro britânico Starmer deve renunciar nessa segunda-feira. Gente, isso aqui é uma outra face de tudo isso que está acontecendo com o mundo. Porque o Reino Unido tem lá os seus problemas, o Brexit nunca foi totalmente digerido, vamos colocar assim, pela sociedade britânica, né? Venceu por uma margem estreita, num referendo onde milhões se abstiveram, e essa abstenção acabou talvez cobrando um preço alto. O Reino Unido entrou numa crise de identidade existencial que hoje derruba primeiros ministros em sequência, né? Desde 2016, né, o Reino Unido vive uma crise de
identidade digestiva, né? Está tentando digerir o que ficou definido lá naquele referendo e saiu da União Europeia, mas nunca explicou completamente a si mesmo o que queria ser depois. Essa que é a verdade, né? Até então era uma ponte entre os Estados Unidos e a Europa, queria ser potência financeira independente, uma economia industrial renascida, mas se revelou um país cansado, nostálgico, e a pergunta que vem derrubando governo após governo é o seguinte: o que o Reino Unido quis com o Brexit? O David Cameron caiu logo dias depois do referendo. A Theresa May foi engolida porque propôs uma saída atabalhoada da União Europeia. O Boris Johnson entrou prometendo fazer o Brexit acontecer na prática, mas também caiu porque a sociedade não consegue digerir aquilo ali. A Liz Truss durou semanas, o Rishi Sunak tentou restaurar uma confiança que não existe. O mundo nunca vai saber se aquela apertada votação do referendo, se não houvesse tanta abstenção, talvez tivesse um outro desfecho. Mas, enfim, isso aí já são águas passadas, até porque a União Europeia não quer mais eles. Então, o que está acontecendo no Reino Unido é que o Brexit foi vendido como libertação, mas para grande parte da sociedade britânica, aquilo virou uma amputação mal cicatrizada. O país não conseguiu se recuperar daquilo ali. Milhões de pessoas simplesmente não foram votar. Jovens, né? Empoderados, talvez com uma razão equivocada, foram lá e definiram o resultado. Muitos acharam que não aconteceria, mas o impossível aconteceu. E aí ficou esse drama. O Reino Unido descobriu tarde demais que precisava da União Europeia, tudo ficou mais difícil. Assim que eu cheguei na Espanha, eu fui numa autoescola para validar a minha habilitação, porque existe um tratado entre Brasil e Espanha em que você pode transferir a sua habilitação, todo o seu processo, o seu dossiê do Brasil para a Espanha, e hoje a minha habilitação é da União Europeia, Espanha, é uma habilitação espanhola, mas eu transferi do Brasil para a Espanha. E os britânicos, assim que eu cheguei na autoescola, tinha um monte de britânico desesperado. Por quê? Porque os britânicos eles dirigiam aqui na Espanha usando a habilitação britânica por conta do Tratado da União Europeia. Com o Brexit, aquilo passou a não valer mais nada. E um britânico, aqueles britânicos de 50, 60 anos, que é a maioria que vive aqui no sul da Espanha, ter que entrar numa autoescola, aprender espanhol para tirar a habilitação, gente, quando eu entrei na autoescola para poder fazer o meu processo de transferência, eu só precisei renovar o meu exame médico e a minha habilitação veio do Brasil e eles me entregaram uma habilitação da União Europeia. Eu não precisei fazer nada, prova nada, só um exame médico, um exame de vista e psicotécnico. E eles estavam ali, os britânicos, para tirar a carteira do zero. Depois de muita pressão do governo britânico, eles acabaram chegando a um acordo com a Espanha e outros países da União Europeia, mas era um desespero, porque eles não podiam mais dirigir. Agora, as consequências no dia a dia para os britânicos, ela é brutal. Isso eu estou dando um exemplo assim de um aspecto da confusão que ainda está sendo o Brexit. O Brexit não foi só uma decisão econômica. O Brexit literalmente resetou a vida dos britânicos. Agora, essa máquina de devorar primeiros ministros, que foi o Brexit, ela está intimamente conectada com o nosso momento civilizacional, porque o mundo está entrando numa nova era, né, nessa era da inteligência artificial,
em que estados precisam de energia, precisam de data centers, precisam de infraestrutura, precisam de soberania tecnológica, precisam financiar tudo isso. Estados precisam ter capacidade de financiar o futuro, e o Reino Unido está no lado oposto de tudo isso. Eles estão tentando restaurar a confiança no mercado obrigacionista de títulos, porque o mercado não é papai e mamãe. A instabilidade no mercado obrigacionista, ela decorre dessa crise existencial de liderança do Reino Unido. Então, os yields de longo prazo disparam, há uma clara desconfiança dos mercados em relação às contas britânicas, há uma elite política completamente esgotada, exausta, que está sentindo na pele todos os efeitos do Brexit. Até porque todo britânico de classe média, média alta, tem uma casa aqui em Portugal ou no sul da Espanha. O sujeito que ganha um dinheirinho lá em Londres, a primeira coisa que ele faz é sair daquele vento gelado lá do Thames e vem para cá. Só que a elite britânica e os britânicos no dia a dia também sentem isso. A mão de obra qualificada do leste europeu, que basicamente inundava comércio, indústria britânica, ela foi substituída porque ela não pôde mais trabalhar ali, né? Então, lituanos, polacos, simplesmente, que é uma mão de obra qualificada, simplesmente desapareceu. E os britânicos, eles não conseguem digerir isso daí. E essa necessidade de financiar o futuro, enquanto os britânicos lidam com essa tragédia, que foi o Brexit, enquanto isso está rolando lá no Reino Unido, China subsidia a inteligência artificial com energia, hiperescaladores. Os Estados Unidos estão transformando a OpenAI, a Anthropic, NVIDIA, a SpaceX em corporações semi-soberanas. E o Reino Unido está lá, preso, tentando responder uma pergunta de 2016. Para que eles foram aprovar essa porcaria de Brexit? E nesse cenário de extrema instabilidade política, o mercado responde sem uma postura, ou melhor, o mercado ele não é bonzinho, o mercado ele não é papai e mamãe, o mercado responde de forma hostil. O mercado obrigacionista britânico nunca retornou à normalidade desde que essa história do Brexit começou. E quando um país não consegue financiar nem a sua infraestrutura ordinária, o que dizer da necessidade de financiamentos extraordinários, como é o caso da inteligência artificial? O Starmer chegou a conversar com corporações americanas para construir hiperescaladores lá na região ali num acordo com a Universidade de Oxford, mas não ficou ali. Quem é que vai liberar o dinheiro? Não tem dinheiro, pronto, ficou ali, não saiu do papel. Ou seja, gente, entendam uma coisa: algumas prioridades no mundo já foram totalmente pontificadas e definidas por Estados Unidos e China. O resto do planeta, incluindo a Alemanha, França e Espanha, está muito atrás dessa corrida. O Reino Unido é uma carta absolutamente fora do baralho. Vocês precisam se preparar, porque o que está por vir não é brincadeira. Quando eu estou reportando aqui diuturnamente no canal que não há nenhum risco envolvendo a AI, pelo menos nos próximos 7, 8 anos, esqueçam o risco. A AI vai ser financiada invariavelmente. E toda essa profusão de agentes autônomos que está sendo criado, em algum momento vai acionar os trilhos da liquidação programável, que vai fazer máquina a máquina liquidar. Por isso eu insisto com os senhores: quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo.
Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar nas próximas semanas e meses. Vocês não ousem estar desembarcados. As pessoas estão achando que os mercados vão se comportar de uma forma educada. Não vai ser uma subida educada. Disso vocês podem ter certeza. Algumas altcoins basicamente ignoraram a última queda do Bitcoin. A TRX daqui a pouco já está 0,33, 0,34 e desenha uma nova máxima histórica de todos os tempos já na semana que vem, se explodir para 0,38. E aí, isso aqui tem cara de inverno cripto? Tem cara de inverno cripto? Por isso que eu digo e repito, algumas altcoins ligaram o banzai para o Bitcoin. Já está acontecendo isso que eu estou falando. O enxame dos agentes autônomos que vão exigir os trilhos da liquidação programável. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar o próprio Bitcoin. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Grande abraço. Fiquem com Deus.